de pé. Vamos começar esse culto. Aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória. Abre para nós Jeremias 31, por favor, na RA. Naquele tempo, diz o Senhor, sereis o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada, logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Yamir. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Plantarão os plantadores e gozarão dos frutos. Porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus, porque assim diz o Senhor: cantai com alegria a Jacó, exultai por causa da cabeça das nações, proclamai, cantai louvores e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Amém. Feche os seus olhos, por favor. Obrigada, Senhor. Obrigada porque Tu és o nosso Pai. Oh, Pai, obrigada porque Tu és Pai. A palavra diz que o Senhor é Pai e que o Senhor cuida dos seus. Nós somos os seus filhinhos. Oh Pai, que alegria. Nós queremos te exaltar nessa noite. Entregar, Senhor, tudo que nós somos, tudo que nós temos. Receba o nosso coração. Receba a nossa adoração. Receba, Senhor. Nós te amamos. Vamos adorar o nosso Pai com muita alegria, muito fervor, no nome de Jesus. Amém? Medo já se foi. O amor perfeito fora me lançou. Escravo não sou. Nós não somos mais escravos. O Pai das luzes me libertou. Ele me libertou. O medo já se
receber, declare: nós somos seus, para sempre, Senhor, para sempre seus. Clamamos: Jesus Cristo, tenho uma grande família, batizados por teu Espírito, fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Nós somos seus, pra sempre seus. Nós somos para sempre do Pai. Às vezes tem o diabo tentando nos enganar. Às vezes ele fala que nós não merecemos e realmente nós não merecemos. Mas nunca foi porque eu e você mereceu. Sempre foi porque Ele nos amou. Nunca foi porque nós quisemos ser filhos. Sempre foi porque Ele quis ser Pai. Ele é Pai, queridos. Não permita que o diabo coloque mentiras e fale que você não tem jeito ou que Ele não te ama, porque Deus não se esquece de você jamais. Ele não se esquece de você jamais. E Ele não aceita te perder. Se tem alguém que nunca desistirá de você, o amor dele por mim e por você é tão grande, é tão incondicional, que não existe nada que possa nos afastar do amor do Pai. Amém? Você pode declarar uma última vez: Abba, Pai. Nós clamamos: Abba, Pai. Clamamos: Abba, Pai.
sempre ser. Aleluia. Somos para sempre teus. Declare aí do seu lugar uma palavra. Deus quer ouvir o seu coração. Deus quer ouvir a sua voz. Do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh,
deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Não, não. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, A palavra do Senhor fala que pai que o filho pedindo pão daria uma pedra. Ainda mais o nosso Pai que estás no céu. Ele te ama, Ele te ama. O seu amor é incondicional. Nunca vi amor maior. Nunca vi amor igual.
sou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Nós somos livres. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. Dor que passou, meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Eu sou livre. Somos livres. Eu sou. Livres pra te adorar, livres pra te adorar, livres pra te adorar. Nós somos livres, livres pra te adorar, livres pra te adorar, livres pra te adorar. Somos livres. Escute. O Filho do Homem
minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Filho do Tu como Senhor, como Salvador, como Libertador, mas também como Pai, também como nosso Pai. Recebemos a Sua paternidade sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Queridos, fiquem à vontade para trazer o seu dízimo e a sua oferta no nome de Jesus. Adorar, Senhor, vamos declarar. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre. Somos livres, Jesus. Sou livre. Pra te adorar, Jesus. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre. Sou livre. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Somos livres no Senhor. Todas as crianças podem vir aqui para ir para o cultinho. Amém. Glória a Deus. Vamos abençoá-las no nome de Jesus. Os juniores, queridos, vão ficar aqui agora, olha, com a diaconisa Cleide no fundo. Então todos os juniores podem correr para cá. Eu sempre fico impactada quando eu estou aqui em cima de ver quantas crianças nós temos nessa igreja. Você pode dar mais um glória a Deus aí? Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Porque a próxima geração já está sendo formada.
E nós temos muitos adoradores, muitos pregadores, levitas, nós temos ali mestres, nós temos apóstolos, nós temos evangelistas, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Você pode fechar os seus olhos? Senhor Deus, nós queremos, Pai, oh Jesus, continuar colocando nossas vidas diante do Senhor. Agradecer pela sua presença gloriosa, Jesus, nessa casa que é sua, Deus. Pai, o Senhor passeando no meio dos louvores que são para ti. Nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor tem nos honrado com a sua presença. Tem sido tão palpável neste lugar, Jesus. Nós colocamos diante do Senhor todas essas crianças, Pai. Desde as pequenininhas até as maiores, Deus, que estão sendo ensinadas nos seus caminhos. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor seja com essas professoras, professores, com essas crianças, Pai. Que seja o Senhor, Deus, a estar falando com cada uma, trazendo o ensinamento que vem dos céus. Pai, que elas possam absorver tudo que é do Senhor, Pai. Nós já declaramos aqui cancelada e anulada toda estratégia do inimigo contra a vida, Pai, dessas crianças, das nossas crianças. Nós declaramos que elas são do Senhor Jesus. Nós declaramos que elas são a próxima geração, Senhor, que estarão, Pai, no nosso lugar, Deus, queimando por Ti, ainda mais por Ti, ainda melhor por Ti, Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu também quero colocar minha vida diante do Senhor. Pedir, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor vem falando comigo, Deus. Pai, em nome de Jesus, que eu possa me esvaziar de mim, Pai, que o Senhor possa, Deus, falar, Deus. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, Deus, eu renuncio, Pai, a todo o meu eu. Pai, em nome de Jesus, toma conta da minha mente, do meu coração, Pai, dos meus lábios e também dos ouvidos dos meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir e clamar, Deus, que o Senhor Deus possa falar conosco nessa noite, Pai. Tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Como vocês sabem, pastor Murilo está em viagem, também com o pastor Lucas. Pastor Murilo já escreveu lá que está morrendo de saudade, amém? Ele fica um pouquinho fora, já fica com saudade de todo mundo. Isso é bom, né? Amém? Mas a palavra de hoje, queridos, aquilo que Deus tem falado ao meu coração, tem trazido tão fortemente. O nome dela é Novo Odre. Repete assim comigo. Novo Odre. Pastora, mas de onde vem isso? O que é esse negócio de odre? Muitos aqui sabem. Quem aqui sabe o que é um odre? Levanta a mão para eu ver, por favor. Muitos sabem, glória a Deus. Alguns não, mas nós vamos saber sobre o odre nessa noite, amém? Queridos, nós temos falado. Essa igreja, para a glória do Senhor, tem recebido muitas revelações dos céus sobre esse tempo que nós estamos vivendo. E nós temos orado, nós temos clamado por um avivamento, que nós falamos não só está às portas, ele já é um bebezinho que está crescendo, em nome de Jesus, amém? E nós cremos nisso, nós temos visto isso. O Senhor tem falado, o Senhor tem aberto os nossos ouvidos, o Senhor tem aberto a nossa boca, o Senhor tem aberto o nosso coração, o Senhor tem aberto os nossos olhos para isso, para esse tempo e para esse avivamento. Esse avivamento que está crescendo, que está vindo, esse bebezinho que está começando a acontecer em nosso meio. Nós temos clamado pelo fogo do céu, porque nós sabemos que está escrito isso na palavra do Senhor. Então nós sabemos que vai se cumprir. E aí você pode estar perguntando, mas quando? Eu também não sei quando, porque a palavra do Senhor ela é tão perfeita. Sabe, queridos, se nós soubéssemos quando, talvez muitos de nós não estaríamos sentados aqui. Se nós soubéssemos, é daqui 5 anos, é daqui 3 anos. Às vezes muitos de nós já tá, deixa eu curtir mais um pouquinho a vida, depois eu vou pensar em Jesus. Mas o Senhor é tão perfeito que Ele não fala nem o dia nem a hora de nada. Ele só fala que vai acontecer e os sinais começam a acontecer. Os sinais começam a acontecer. E nós poderíamos estar totalmente com os ouvidos tapados, com os olhos tapados, mas aí o Senhor começa a abrir os ouvidos. O Senhor começa a abrir os olhos da sua noiva e começa a mostrar os sinais. E a gente já vai ficando como quem sonha, sonhando com esse tempo, porque a palavra do Senhor diz que quando vierem essas últimas chuvas,
E o pastor Murilo outro dia pregou sobre isso, que nós teríamos uma grande colheita. Nós vamos ter uma grande colheita para o Senhor, amém? E isso é o avivamento do Senhor vindo às portas. E nós já ficamos ansiosos por ver tantas maravilhas que nós sabemos que nós vamos ver. O Senhor é um Deus de maravilhas, de milagres, é um Deus que anda junto conosco. E nós já podemos ver tantas coisas com a nossa caminhada com Jesus. Mas tem aqueles que às vezes não conseguem enxergar, até esses verão no nome de Jesus. Amém? Mas eu creio que o avivamento não são só esses milagres que às vezes nós vamos ver a olho nu tantas coisas acontecendo. Mas o avivamento vai ser igual sabe aquele arrastão que tem no Rio de Janeiro? Vocês já viram na televisão? Glória a Deus, a gente nunca teve um arrastão lá no Rio de Janeiro, né? Aquele arrastão que dá na praia, que vai levando tudo. Aquele negócio que leva quem quer estar no arrastão e quem não quer estar no arrastão. Que vai puxando todo mundo e vai levando. O avivamento do Senhor vai ser isso, queridos. O avivamento do Senhor, eu creio em algo tão estrondoso, tão maravilhoso, algo tão impactante, que nós vamos estar assim, maravilhados e alcançando pessoas que nós nunca imaginávamos. Nós vamos estar como um arrastão de Deus, passando pela cidade, passando pelos estados, passando pelas escolas, passando pelos hospitais e levando como um arrastão todo mundo para o Senhor Jesus. E as pessoas querendo, as pessoas desesperadas querendo o Senhor Jesus, porque a colheita será grande, assim diz a palavra do Senhor. Amém? Mas no meio de tudo isso, o que o Senhor tem assim me incomodado, o que eu tenho orado pela minha vida, porque é algo que Deus tem falado comigo. E você sabe, as pessoas que sobem aqui, elas não vão falar da vida dos outros, elas sobem porque Deus tem incomodado elas primeiro. E o que o Senhor tem me incomodado? O Senhor tem falado assim: será que a sua estrutura é capaz de suportar a glória que está por vir? Será que a nossa estrutura é capaz de suportar aquilo que o Senhor tem para manifestar? Será que nós temos estrutura para isso? Ou como será que nós devemos nos comportar? Tem aquela música que diz: o que dizer, o que fazer quando Ele vem? Não fala isso? O que nós vamos fazer? Como nós vamos nos comportar? Como que vai ser? Você já parou para pensar? Sabe, queridos, desde que eu saí da faculdade, por muito tempo, eu estudava e eu almejava conseguir fazer coisas grandes dentro da minha profissão, estar em lugares e conseguir executar coisas grandes. Mas um dia Deus foi levando. Até que eu sentei em lugares com pessoas para resolver coisas grandes. E aí? E aí se a gente não tem estrutura? O que acontece? Aí a gente não tem como manifestar o que o Senhor tem para dar. A gente não tem como manifestar. Porque a gente vai abrir a boca e não conseguir fazer. Ou a gente vai cair, a gente vai morrer. Eu não sei, pastora, que papo mais pesado. Como assim eu posso morrer com isso? Queridos, eu queria te falar uma coisa sobre isso. Outro dia também foi pregado aqui, o problema nunca foi o azeite que desceu naquelas vasilhas da viúva. Lembra daquela história? Talvez tivesse muito azeite, porque não é o azeite que cessou. O que cessou foram as vasilhas. E sabe por quê que o problema não é o azeite, o problema é a vasilha? Porque o azeite depende de Deus, mas a vasilha depende da gente. E o vinho depende de Deus, mas o odre depende da gente. A provisão depende de Deus, a glória depende de Deus, mas a estrutura vai depender da gente. Porque o profeta chegou para aquela viúva e falou assim: vai, procura, traz as vasilhas. Se ela tivesse mais vasilhas, tinha enchido mais, porque o azeite não para, porque o azeite é Deus. O azeite vem de Deus, e o vinho vem de Deus, e a glória vem de Deus. E tudo que vem de Deus é solução, não é problema. Mas e o que vem de nós? E o que depende de mim e de você? E o que depende de nós? O vinho é dado por Deus, mas as talhas dependem de nós. Lembra daquele milagre? Isso daí é para a gente começar a raciocinar o que está por vir. Aquele primeiro milagre de Jesus no casamento. Você sabe, essa história é tão famosa. Jesus nem estava pensando em começar ali o ministério dele. Tanto que quando todo mundo chega e fala: Jesus, acabou o vinho, está todo mundo desesperado. Ele fala: então, mas
Não é muito agora. Não, faz alguma coisa. Acabou o vinho. O único capaz de dar o vinho é Jesus. Mas aí ele chega e fala assim: então tragam as talhas de água. Quem teve que providenciar as talhas? Nós, o povo. Quem estava ali. Então quem tem que providenciar essa estrutura? Nós. Quem tem que providenciar essa estrutura? O templo do Espírito Santo. Quem somos? Quem é o templo do Espírito Santo? Nós. Essa estrutura é conosco. Porque ao invés de ser bênção, pode sim gerar morte. A mesma presença de Deus. Presta muita atenção nisso, queridos. Você sabe que quando também aconteceu a queda lá dos muros de Jericó. Naquela queda do muro de Jericó, tinha uma família, a família de Raabe. Diante daquela presença de Deus, diante daquela manifestação da glória de Deus, a família de Raabe foi salva. Mas ali, numa guerra, a família de Acã foi destruída pela mesma presença, pela mesma glória, pelo mesmo fogo, pela mesma manifestação. A família de Acã foi destruída. Por quê? Acã era soldado do povo de Deus. Acã era um soldado do povo de Deus, mas não estava entendendo nada. Talvez Acã estivesse sentado aí. Talvez Acã estivesse aqui, pregando e falando, ensinando, porque ele era do povo de Deus, ele era soldado do povo de Deus, mas não soube reconhecer quem era Deus, não soube atender às regras de Deus, fez da forma que não deveria, pegou um despojo que não deveria pegar, escondeu na sua tenda, fez algo errado. E a manifestação da glória de Deus fez com que ele caísse, fez com que desse tudo errado para ele. Mas aquela mesma manifestação com uma mulher que não era do povo de Deus. Raabe não era do povo de Deus, você também conhece a história dela. Mas uma mulher que reconheceu quem era Deus, mesmo sem ser do povo de Deus. Que reconheceu o poderio de Deus. E eu fico imaginando os dias que antecediam a queda do muro de Jericó. Eu fico imaginando Raabe pensando assim: está chegando o avivamento que vai derrubar esse muro, que vai acontecer alguma coisa, a cidade vai ser destruída, está chegando. Sabe igual a gente está com o avivamento que está vindo? Eu imagino ela lá, está chegando. E aí, o que eu faço? Esse povo, meu Deus, o Deus deles é muito poderoso. Eu reconheço que é muito poderoso. E ele falou que se eu fizer assim, assim, assado, ele vai poupar a minha casa, a minha família. Eu vou fazer do jeito que eles estão falando. Talvez ela não soubesse nem muito como orar, mas eu acredito que ela estava lá orando. Talvez ela não soubesse nem direito o que é jejum, mas talvez ela estivesse jejuando. Ela estava se preparando, e colocou aquele cordão escarlate lá que fala a Bíblia, lá pendurado no lugar onde eles falaram. Tudo obedecendo. Para na hora que chegasse a manifestação do Senhor, derrubando aquela muralha, acabando com aquela cidade, a família dela pudesse ser salva. Então, a presença do Senhor é gloriosa, mas ela é como um fogo. Do mesmo jeito que ela traz vida, do mesmo jeito que ela aquece, do mesmo jeito que ela nos envolve, do mesmo jeito que esse avivamento, esse arrastão do Senhor, posso assim dizer. Hoje nós vamos sair aqui do culto falando: passa o arrastão de Deus em nome de Jesus. Vamos orar pelo arrastão do Senhor, amém? Mas do mesmo jeito que ele pode vir dessa forma, esse vento impetuoso. O pastor Murilo também pregou outro dia falando: quanto maior a glória, quanto maior a presença, quanto maior a manifestação do Senhor, maior o juízo. E é isso aqui que nós estamos falando. E aí o Senhor começou a falar comigo: vocês estão preparados? Vocês estão se preparando? E daí o Senhor começou a falar comigo sobre uma gravidez. Essa semana ainda conversei com uma irmã que tem vontade de engravidar. E eu falei: você tem vontade? Você está falando com seu marido sobre isso? Ela falou: sim. Eu falei: então o Senhor está dando a oportunidade de você se preparar. Porque eu sei que muitas das vezes engravidam sem estar esperando, sem estar querendo. Claro que todo mundo sabe como é que engravida, né, gente? Estava disposta também, claro, eu sei disso. Mas, às vezes você não estava lá, né? Eu vou tomar o ácido fólico, eu vou assim guardar um dinheirinho, eu vou começar a pensar no quartinho do bebê. Às vezes você não estava fazendo tudo isso, não estava naqueles planos naquele momento. Claro que você aceitou correr o risco, né? Quando você foi lá e namorou, você aceitou correr o risco, amém? Isso daí no direito tem um nome, viu? Então assim, mas você não estava planejando.
Agora, por que que o Senhor está abrindo os nossos ouvidos? E por que que o Senhor está abrindo os nossos olhos? Você já parou para pensar isso? Ele está nos dando a oportunidade de falar desse tempo, falar desse avivamento, porque Ele quer que nós estejamos preparados. Ele está abrindo os nossos ouvidos, Ele está mostrando o tempo que nós estamos entrando, Ele está mostrando a estação para que a gente possa se preparar. Sabe igual a meteorologia, quando você entra para ver se amanhã vai estar frio? Para você levar o casaco lá para o serviço? É isso que o Senhor está fazendo. Ele está nos mostrando por vir para a gente poder se preparar. E aí eu ainda comentei com essa gravidinha, já estou profetizando, amém, em nome de Jesus. Mas aí eu falei para essa pessoa, eu falei, olha, o Senhor está te dando oportunidade para preparar. Então vai conversando com seu marido, vão se preparando emocionalmente, vão se preparando financeiramente, guarda alguma coisa, vai fazendo um alicerce disso, igual uma grande obra. Aqui em Mutum a gente tem visto muitos prédios grandes agora, amém? Já estamos vendo os prédios aí com 5 andares, 8 andares, 10 andares. Nós começamos a ver prédios grandes. Você já viu o que é a preparação, o alicerce de um prédio desse tamanho? Queridos, demora para sair do chão. É diferente de uma casa que o pessoal vai lá em uma semana, faz o alicerce e começa a subir. De repente você já vê tijolo subindo. Não, você começa a ver e parece que nunca vai sair daquilo ali, porque vai um dia, 2, 5, e de repente dá 20 dias e você está lá vendo, eles estão abrindo buraco, fazendo sapata, enfiando ferro, e estão lá, estão preparando. Por quê? Porque o que está por vir, por cima daquilo ali é grande. E o que está por vir sobre a igreja de Cristo é grande. O que está por vir sobre nós é grande, é poderoso, é magnífico. É o cumprimento da palavra do Senhor. E aí o Senhor começa a abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos e falando, vai se preparar. Porque vocês estão ouvindo e ouvir é muito importante. Ou melhor, repete assim comigo, ouvir não é importante, é essencial. E antes de ler o texto que vai embasar a nossa palavra nessa noite, estou só na introdução, tá, queridos? Mas o Senhor começou a falar comigo, ouvir é essencial. Ouvir é essencial, não é só ler a palavra de Deus, mas o ouvir é essencial. Porque quando eu leio a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, eu vou ler, eu vou ouvir, ou faz igual eu já gosto de ler falando, que daí eu mesmo já escuto o que eu estou lendo, né? E aí você já 2 vezes vai gravando. Então você pode estar lendo a palavra de Deus e isso vai aumentar a sua fé. Mas nós precisamos ouvir o Senhor para entender a estação. E o Senhor falou, vocês precisam me ouvir para vocês entenderem a estação, senão vocês vão ficar igual o povo do Egito, perdido. O povo de Deus saindo do Egito perdido. E Deus começou a ministrar comigo sobre isso, queridos. Um dia José foi levado cativo para o Egito, amém? E ele esteve lá no Egito como escravo. E aí um dia Deus dá uma estratégia para José. Deus vai lá e dá uma estratégia, uma revelação de sonhos, dos sonhos de Faraó. E aí a revelação que vem para José é assim, olha, vai ter 7 anos de vacas gordas, nós precisamos guardar e ajuntar a 5ª parte de tudo que nós produzirmos. A 5ª parte significa 20%. Vamos guardar. E aquele povo aprendeu a poupar. Eles aprenderam a guardar. Às vezes, para começar a guardar R$100 por mês é difícil. Mas na hora que você começa a guardar, você criou o hábito. Não é assim? Você acha até esquisito não guardar. Você está guardando. Ah, eu não consigo orar de manhã. Depois que você começa a orar, você acha até esquisito o dia que você não ora, porque você está orando. É igual o horário que você... Quando você vai tomar banho, queridos, eu quero fazer uma pergunta. Não precisa contar aqui não, tá? Só pensa. Você vai tomar banho. Eu quero ver um que não toma banho todo dia do mesmo jeito. Você não toma banho todo dia do mesmo jeito, você cria um hábito. Ah, eu vou, lavo a cabeça primeiro, aí eu deixo o creminho lá no cabelo para ir dando amolecidinha, ficar, né, gostoso depois. Aí vai, esfrega. Um é acostumado a deixar o chuveiro aberto, outro é acostumado a deixar o chuveiro fechado. Não é igual? Você não cria um hábito? Você não começa a fazer todo dia igual? Agora pensa comigo o povo do Egito. Ou melhor, o povo de Deus no Egito. Então José criou aquele hábito, porque aquilo lá era vida ou morte. E eles viram que era bom. Porque depois, quando veio aqueles 7 anos, aquele período de escassez, de fome, o que aconteceu? O celeiro cheio. Além deles terem mantimento, eles acumularam muita riqueza, porque eles começaram a arrumar mantimento para todo mundo, porque ninguém tinha, só eles tinham. E só eles tinham por quê? Porque eles obedeceram Deus, porque Deus mandou juntar. E foi assim muitos anos e José morreu.
E José morreu, mas a palavra mostra que os pais estavam ensinando os filhos toda a história e falando do libertador que viria. Então a história ia passando de pai para filho. Não sei se você assistiu aquelas novelinhas lá da Record que mostra os pais ensinando os filhos e falando, olha, vai vir o libertador, nós vamos deixar de ser escravo. E vinha contando, e todo mundo sabia por que eles foram parar lá. Eles sabiam da história de José. Então você acha que o pai não contava para o filho? Olha, e quando a gente tiver um dinheirinho, nós temos que guardar, porque essa é a estratégia que Deus deu para José. O José, o nosso aqui antepassado, ele nos ensinou isso, nós temos que fazer direitinho. Aí sabe o que aconteceu? Moisés chegou. Aí Moisés chegou e o povo saiu do Egito. E hoje a gente critica eles, a gente fala assim, porque o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Porque esse povo que ficou murmurando, porque esse povo sou eu e você. Sabe por quê? Imagina agora, eu e você, no meio do deserto e começa a cair o maná. O que vem no teu cérebro? Preciso guardar 20%. Preciso guardar esse maná, gente. É a ordem de Deus. Deus falou lá atrás. Tem que guardar um pouco desse maná. Não, mas Deus agora está falando para não guardar. E quem disse que ele estava ouvindo? Quem disse que eles estavam ouvindo? Mas esse povo não tem relacionamento com Deus. Esse povo sou eu e você. Então Deus está abrindo os olhos, Deus está abrindo os ouvidos, Deus está falando para a gente se preparar. E talvez a gente está querendo guardar o maná, igual eles fizeram. Agora a estação mudou. Agora não é mais para juntar. Agora Deus fala assim, não guarda nada, come só o que caiu aqui. Amanhã é amanhã, hoje é hoje. Mas era um povo acostumado a juntar. Mas era um povo que passou anos ouvindo a história de que através do que Deus ensinou, que era juntando que dava certo. Que era juntando que depois suportava o tempo da fome. E agora? Então não adianta ouvir Deus uma vez na vida. A gente vai ter que ouvir todo dia, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ter que ouvir todos os dias. E eu queria que nós fôssemos abrindo a palavra de Deus em Marcos 2, 22. Nós vamos ler o que o Senhor tem para nós. Queridos, nós entendemos que nós precisamos estar preparados. Amém? Precisamos estar preparados, nossa casa preparada, nossos filhos preparados. Em nome de Jesus, nossa mente preparada para ser renovada. Em nome de Jesus. Deus é tão maravilhoso, Ele é tão perfeito. Abre primeiro Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Muito conhecida essa passagem, diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só vai experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus quem tiver a mente sendo transformada, renovada. Aquele povo precisava ter a mente transformada. Eles precisavam ter a mente renovada. Entender que eles não eram mais escravos, agora eles estavam livres. Entender que não era para juntar, que era para comer e deixar para outro dia o que viesse. Eles tinham que ficar renovando a mente. Mas Deus está falando isso comigo, com você agora. Nós precisamos renovar a nossa mente, em nome de Jesus. Muita coisa não vai fazer sentido, mas nós vamos renovar a nossa mente, em nome de Jesus, amém? E agora abra, por favor, Marcos 2, 22. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres. E tanto se perde o vinho, que é o que Deus providencia, né? Como os odres, que somos nós. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Deus não vai pôr vinho novo no odre velho. E queridos, eu me incluo nisso. Eu tenho orado por mim, pela minha mente. Eu tenho falado, Deus, eu não quero ser um odre velho. Porque às vezes a gente está caminhando com o Senhor. Para o Senhor não é nada. 20 anos com o Senhor, 30 anos com o Senhor. Para Ele é isso aqui. Mas para nós que somos humanos, é uma vida caminhando com Jesus. E a gente vai criando convicções. E a gente vai aprendendo que A mais B é AB. A mais B mais C é A, B, C. E a gente vai criando as convicções. E aí vem o Senhor e fala assim, para.
É por isso que esse versículo é sempre tão atual. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, senão vocês não vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E nós somos os odres, nós preparamos as vasilhas, somos nós que trazemos as talhas para o casamento. É sobre nós que o Senhor vai derramar aquilo que Ele tem para derramar, sobre a sua noiva. E aí o Senhor fala, não, coloca por favor aquela definição do odre. E o Senhor vem e fala assim, não, eu não posso derramar o vinho novo. Eu não posso derramar sobre odres velhos, porque eles não vão suportar a pressão. Eles não vão suportar o tanto que é grande, o tanto que é poderoso. E eles vão explodir. E aí vai desperdiçar o vinho e vai desperdiçar o odre. Olha o que diz aqui. O odre era feito do couro de certos animais, principalmente cabras. Na antiguidade, o odre era a principal forma de armazenar e transportar líquidos. Na Bíblia, ele foi descrito para transportar, dentre outras coisas, água, leite, vinho e óleo, azeite. Repete comigo, água, leite, vinho e azeite. Queridos, a água representa a própria vida. A gente fala que do Senhor, que do nosso interior, que se nós tivermos Deus, vai fluir rios de águas vivas. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele tem uma simbologia com a água. A água sacia a sede. Esse avivamento vai saciar a sede daqueles que estão secos, mas precisa ter um odre novo. Esse avivamento vai alimentar. Eu não sei se dentro do seu odre o que Deus vai colocar é leite. O leite é alimento. Talvez você vai ser aquela palavra, aquela pessoa que traz a palavra, que ensina. Você vai ser um mestre, uma pessoa que tem um conhecimento da palavra. O Senhor vai te encher ainda mais, vai te dar revelações. E o seu odre vai estar cheio de leite. Um leite do Senhor nesse avivamento. Mas o seu odre precisa estar novo, senão ele vai explodir. E o Senhor não vai ter como derramar. Talvez seja um vinho. Talvez você vai ser aquela pessoa que num abraço, que num sorriso, você vai trazer as pessoas para o Senhor Jesus. Talvez você vai ser aquela pessoa que onde chega é aquela alegria. Você chega e as pessoas falam, ai, que bom que fulano veio nesse aniversário. Que bom que fulano veio nessa janta. Gente, fica mais alegre a casa com essa pessoa. Essa pessoa onde ela chega é sempre risonha, é sempre feliz. Tem umas 2, 3 Miss Sorriso aqui na igreja, viu? Que eu sempre olho para elas e falo que é Miss Sorriso. O azeite. Talvez o que vai ter dentro do seu odre é um azeite de cura, de libertação dos cativos. Porque esses eram os líquidos que geralmente eram carregados e transportados no odre. Coloca a foto do odre aí, por favor. Isso daqui é para você entender o que é um odre. Feito de couro. É feito da pele do animal, queridos. Era isso, a pele do animal. Eles simplesmente matavam o animal, tirava tudo de dentro do animal, limpava, costurava, colocava lá para curar, para defumar. Nós vamos falar um pouquinho desse processo, para depois poder usar. E eu não sei em que fase desse processo você está. Às vezes você já acabou o processo e já é odre velho, mas nós vamos virar odre novo em nome de Jesus, amém? Porque o Senhor quer nos usar, o Senhor quer usar a nossa casa. E às vezes o Senhor quer nos usar para ganhar a nossa casa, amém? Às vezes você não tem toda a sua família ganha para o Senhor Jesus. Mas você vai sair aqui, em nome de Jesus, com a convicção de que fase você está. Ou se você passou toda, você vai ver onde que você tem que voltar atrás, se arrepender e falar, Deus, eu preciso voltar para esse pedaço aqui, porque eu quero ser um odre novo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o odre, a preparação do odre. A primeira coisa, João 3,3. Coloca para mim, por favor. João 3,3. Depois que for tirando o texto da Bíblia, pode ir deixando só a foto do odre lá, tá? João 3,3 diz assim, a palavra do Senhor. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é morrer. Nós precisamos morrer para nós. Porque para existir um odre, um animal tinha que morrer. Para existir um odre, um animal precisava morrer.
Então, se o odre somos nós, então se nós somos a noiva de Cristo, sobre a qual Ele vai derramar a sua manifestação, a sua glória, para que venha esse avivamento, através de quem o Senhor vai manifestar, através de quem Ele vai curar, através de quem Ele vai fazer, através de mim e de você. Mas nós vamos precisar morrer, nós vamos precisar nascer de novo, do Espírito. E o que é esse morrer? Ah, pastor, é simples. É simples de entender, mas não é fácil de fazer. Repete assim comigo, é simples de entender, mas não é fácil de fazer. É simples falar, vou morrer para mim. Ah, eu morri. Estou crucificado com Cristo, né? A gente fala essas coisas, jargão de crente. A gente fala isso. Será que é verdade? Porque depende de escolhas. Todo dia eu posso morrer ou viver, morrer ou viver, morrer ou viver. Vou contar um segredo para vocês. Tem dia que eu tô meio estressada. Mulher não fica estressada, né, gente? Só eu. Tá tudo bem. Ninguém aqui fica, não, né? Pastor Lucas é mais calmo. Ele olha para mim e fala assim, eita, morre um pouco, hein? Você tá muito viva. Aí, você já viu como que a gente fica feliz quando você escuta isso? Mas é o próprio Espírito Santo falando, abaixa. A boa vai orar? Vai orar? Você está viva demais? Está irritada? Né? Quando a gente se irrita muito, é porque a gente está muito vivo. Nós precisamos morrer. Morrer um pouco, morrer para a nossa vontade, né? E aí vem aquele negócio que você fala, isso daqui eu quero falar sim, mas o Espírito Santo está falando, é não. Aí você fala, é não, é não, é não. E aí tem aquele negócio que você tem que falar não, mas você quer falar sim. E tem aquele negócio que você tem que falar sim, mas você quer falar não. E aí nós precisamos o quê? Ouvir, 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 ouvir. Ouvir o Senhor, cumprir princípio. Ouvir o Senhor e cumprir princípio, porque Ele já mostrou qual é a estação. Ele já mostrou se vai fazer chuva, não vai fazer chuva. Se é com guarda-chuva que nós vamos sair. Em nome de Jesus. E nós precisamos morrer, queridos. E parece simples, mas é muito difícil. É muito difícil porque nós vivemos num mundo hoje que as pessoas não engolem sapo. Nós vivemos num mundo que a gente olha uns para os outros e fala assim, o importante é ser feliz. Nós vivemos num mundo que tudo se tornou descartável. Se não está bom desse jeito, a gente joga fora. O brinquedo das crianças se tornou descartável, joga fora. Os relacionamentos se tornaram descartáveis, não está bom, joga fora, começa outro. Está tudo descartável. E às vezes a gente vai indo nesse ritmo do mundo, e a gente então está às vezes descumprindo o princípio. Às vezes a gente não está ouvindo o Senhor. E a gente não está morrendo para a nossa carne, a gente está satisfazendo a nossa carne. A gente está satisfazendo a nossa carne. Ah, mas é só um pouquinho. Um pouquinho pode. O segundo passo, o couro, ele precisa estar limpo. Então eles retiram toda a carne. Vai abrindo para mim, por favor, Romanos 8, 9. Eles têm que retirar toda a carne. E ainda, você já viu aquele negócio de pelar porco? Vocês conhecem isso, gente? Que joga aquela água fervendo para limpar até os pelinhos do porco assim? É isso que tem que fazer com o odre. Olha o que está escrito lá. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aqui a gente começa a entender, e Paulo sempre falou tanto disso, que a nossa carne milita contra o Espírito contra a carne, então nós precisamos acabar com esse negócio de carne. Arranca a carne desse odre, queridos. Vamos arrancar a carne desse odre. Nós já matamos a vontade. Mata. Depois a gente tem que arrancar a carne desse odre. Porque a carne apodrece. Por que eles tiravam? Tem que tirar a carne do odre. Você acha que dá para colocar um vinho num negócio feito de bicho, que ficou com a carne do bicho lá? O que vai acontecer? Apodrece tudo. O povo ia tomar o vinho e passar, é mal. Tem coisa que sai da nossa boca que faz mal para as pessoas. Tem coisa que sai de nós podre, que faz mal para as pessoas. Tem oração nossa que pode estar não chegando nem no teto, pelo que está dentro de nós. Precisa tirar essa carne de dentro de nós, limpar isso. Tirar todo o resquício de carne. Passar aquela água pelando e raspar para não ficar nenhum resquício dessa carne. Porque o Espírito milita contra a carne e a gente tem que andar no Espírito. Nós não somos seres carnais, a gente habita num corpo, mas nós somos seres celestiais. A nossa terra é o céu. Amém, queridos? A carne é podre. A carne só quer coisas que são ruins. A carne destila o mal.
A carne maquina o mal, a carne tem inveja, a carne tem ciúme, a carne tem. E nós precisamos todo dia matar a nossa carne. Matar a nossa carne. E todos nós temos carne. Ah, eu sou um ser tão espiritual, então você vem pregar no meu lugar que você está melhor que eu. Todo mundo tem carne aqui. Todo mundo tem carne. Todo mundo tem um defeito, e nós precisamos matar essa carne, acabar com essa carne, raspar essa carne, passar uma água fervendo nessa carne, em nome de Jesus, amém, queridos? Para não ficar nenhum resquício, e você vai falar, pastora, como é que eu faço isso? Eu estou entendendo que tem esse negócio do odre, eu estou entendendo que tem que arrancar a carne, passar essa água fervendo, como é que eu vou fazer tudo isso? Nós não damos conta sozinhos, nós não damos conta sozinhos, nós precisamos orar, repete comigo, orar, jejuar, adorar e agir. Orar, jejuar, adorar e agir. Eu estou adorando, o Espírito do Senhor está ali comigo. Lembra daquela história lá? Que o rei Saul ficava possesso e mandava chamar Davi. Pastor Murilo esteve pregando sobre Davi aqui. Mandava chamar Davi para Davi tocar o seu instrumento. E o que acontecia com o espírito imundo? Ia embora. Então, se é tão difícil vencer algo, pensa bem o que você está ouvindo, pensa bem o que você está lendo, pensa bem o que você está vendo no WhatsApp, pensa bem o que você está procurando na internet, pensa bem com quem você está conversando. Você está conversando, a pessoa só está falando coisas fúteis, aquele monte de coisa fútil, carnal, que não está te ajudando em nada. Então você vai se fortalecer, para depois você levar Jesus para essa pessoa, amém? Mas cuidado, porque às vezes a gente fica muito perto de quem cai é a gente. Porque às vezes a gente não está tão no espírito assim não, queridos. Às vezes a gente está um pouco na carne. Você está até gostando da conversa da carne, sem ver, você está caindo. Então nós precisamos orar, falar, pedir para o Espírito Santo, Senhor, me ajuda. Eu preciso do Senhor. E coloca louvores em casa. E jejua. E age. Por que age? Porque às vezes você está lá, você ora. Aí você adora, aí você jejua, e Deus está te mostrando assim, ó, o seu problema é que você precisa pedir perdão para fulano. Aí entra a ação. Já orei, já jejuei, já adorei, mas não falei. E aí? Ficou um pedacinho da carne lá, né? Ai, ficou um pedacinho da carne lá. Então nós também precisamos agir no nome de Jesus, amém? O terceiro e último, queridos, queria que abrisse Isaías 48:10. O couro, depois que está preparado, tirou tudo lá de dentro dele, limpou, costurou. O que é feito com o odre? O odre agora, ele vai entrar num estado de defumação. Quem trabalha no frigorífico aí conhece esse negócio, né? Você coloca lá e deixa na estufa, não é assim? Naquela época não tinha estufa não, queridos. Para colocar calabresa. Calabresa que vai para a estufa, né? Eu até conheço umas coisas do frigorífico. Mas não era assim. Então o que acontecia? Tinha o fogão a lenha, tinha as fogueiras, eles colocavam ali para ficar sendo defumado por aquela fumaça. E o negócio ficava ali, quanto mais ia defumando, quanto mais aquela fumaça ia pegando naquele odre, ia preparando aquele odre, porque ia esterilizando aquele odre, ia tirando todo o cheirinho de carne, todo o resquício, ia ressecando ele, ia fazendo aquelas ruguinhas nele. E por que isso era importante? Porque ele precisava depois ter elasticidade, ele precisa ter flexibilidade. E essa fumaça ia fazendo isso. Porque aquele couro seco, duro, aquele couro cru, ele não ia ter elasticidade depois. E se nós vamos ficando odre velho, a gente vai ficando seco, duro. E aí vem o vinho novo, e o vinho novo quando começa a fermentar, aquele negócio começa a mexer lá dentro. Você já colocou refrigerante no freezer e esqueceu? Você já viu o que acontece? Explode, não explode? Graças a Deus a garrafa não é mais de vidro, né? Que dava um serviço para limpar o freezer depois. Você olhava lá e falava, meu Deus, esqueci ontem essa Guaraná aqui, estou perdida. Agora não é mais. Mas o odre é isso. Ele precisa estar preparado para receber esse vinho. Então ele ficava lá muito tempo, lá na fumaça sendo preparado. Olha o que diz esse texto aqui. Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Provei-te na fornalha da aflição. Por amor de mim é que faço isto, porque como seria profano o meu nome, a minha glória não a dou a outrem. Coloca
Coloca na NTLH, por favor. Eu os fiz sofrer, mas foi para purificá-los, como a prata é purificada na fornalha. Queridos, o processo de se mexer com ouro, com prata, faz o quê? Põe no fogo. Põe no fogo. E é ali que o ourives consegue manusear aquele metal tão precioso. O odre, ele vai para a fumaça, fica ali juntinho do fogo. Onde há fumaça, há fogo. Onde há fumaça, há fogo. E a gente passa pela fornalha. E esse tempo da fumaça é ali o odre sendo preparado. Mas é o tempo que eu e você passamos por aquelas aflições. Aquele tempo de preparação. E foi muito pregado sobre Davi semana passada. Eu queria falar um pouquinho sobre ele. Porque tem uma passagem, queridos, Salmo 119, 83. Adivinha quem que escreveu? Davi escreveu um monte de salmo. E Davi foi escrevendo esses salmos em muitos momentos de aflição, porque ele passou anos dentro de cavernas, fugindo de Saul, você conhece a história. Anos com aquela alma aflita, desesperada. E olha o que ele fala aqui. Gente, Davi era uma coisa sobrenatural. Ele lá na caverna, lembrando do odre, pensando, eu sou o odre e estou na fumaça. Olha que coisa de louco. E nós aqui, quantos mil anos depois, falando do odre, que nós somos odre na fumaça. Já me assemelho a um odre na fumaça. Contudo, não me esqueço dos teus decretos. Aqui ele estava num daqueles momentos que ele estava assim, já querendo a morte de tanto estresse. E ele começava a lembrar das promessas de Deus e dos decretos de Deus, e que ele tinha que cumprir princípio. E ele falou assim, ai Deus, eu já estou aqui há tanto tempo, eu estou como um odre na fumaça. Estou como um odre na fumaça, estou cansado já de ficar aqui nessa fumaça. Mas eu não me esqueço dos seus decretos. Eu não me esqueço, Senhor. Nem dos seus decretos, nem das suas promessas. Eu sei que um dia vai acontecer, só que está muito cansativo. E ele ia falando aqui, ele ia escrevendo, e são os salmos que hoje nós cantamos, nós declaramos. E Davi falando aquilo, mas ali o Senhor estava preparando ele para ser o grande rei de Israel. Para ser aquele homem, aquele menino que ele já sabia que era segundo o coração dele. E Deus estava ali preparando ele, mas hoje o Senhor está falando que Ele está preparando a mim e a você. Eu não sei nessa passagem toda se você precisa matar a sua carne. Eu não sei se você precisa limpar os restinhos de carne, porque você já matou, mas tem uns restinhos. Eu não sei se você está no meio dessa fumaça, que você está esperando e você não está vendo nada acontecer. Mas Deus está aí, porque o avivamento está vindo. E o Senhor vai te encher de leite, o Senhor vai te encher de água, o Senhor vai te encher de vinho. O Senhor vai te encher de azeite. O Senhor vai encher-nos daquilo que Ele tem para encher. Agora aquele tempo de caverna para Davi, o tempo de fumaça ali. Queridos, na caverna não tinha o barulho dos profetas. Sabe aquele tempo que a gente fica aguardando para ver para que lado que as coisas vão e o profeta não fala e nada acontece? Nesse momento, nós temos que viver das lembranças do que o Senhor nos ensinou. E ele estava ali vivendo das lembranças daquilo que ele sabia do Senhor. Eu não sei em que tempo que você está, mas o Senhor sabe. Você já está se identificando que o Espírito Santo está falando com você. O Senhor está falando comigo, com você. Cada coisinha que nós precisamos alinhar, que nós precisamos ouvir, para que sejamos odres novos, para que a gente tenha como manifestar toda a glória do Senhor, tudo aquilo que está por vir e nós sabemos que está chegando. E nós precisamos alimentar em todo tempo a nossa mente das promessas, das lembranças, daquilo que está na palavra do Senhor, da certeza de que Ele quer nos usar, da certeza de que Ele quer fazer. Porque o Senhor tem muitas coisas para a sua noiva. O Senhor tem muitas coisas do porvir. E eu quero te falar uma coisa. Tem muita coisa boa vindo. Porque é a promessa de um avivamento. E nós amamos cantar. Posso ouvir o som do avivamento. Nós gostamos. Nós estamos às portas desse avivamento. Mas isso significa que nós também estamos às portas de muita tribulação que está vindo. Nós já estamos vivendo tantas coisas. Nós já vemos
dores, problemas, às vezes enfermidades, doenças, pandemia, guerra. Já tem tanta coisa acontecendo. Você acha que essa pressão também nós vamos dar conta de aguentar se nós não formos odres novos? Vai ter a pressão para o bom e vai ter a pressão para o ruim. E nós precisamos estar preparados, fortalecidos, músculos espirituais, preparados, flexibilidade. Uma pessoa idosa, queridos, quanto mais idoso, começa a não conseguir nem abaixar, colocar a mão lá no pé, não é assim? Vai abaixar e fica, não dá conta. Vai perdendo a flexibilidade. Mas um odre novo, ele tem flexibilidade. E é isso que o Senhor quer fazer. Nós somos seres espirituais. Vamos esquecer a nossa idade física. Vamos esquecer nossas limitações físicas. Nós não teremos limitações espirituais. Nós somos odres novos. O Senhor quer nos transformar em odres novos. O Senhor quer que a gente tenha essa elasticidade. Para se tiver que orar um monte, nós vamos orar. Se tiver que guerrear um monte, nós vamos guerrear. Se tiver que nos curvar mais, nós vamos nos curvar. Se tiver que submeter mais, nós vamos submeter. Se tiver que arrepender mais, nós vamos arrepender. Nós temos que ter essa elasticidade. Porque senão nós não vamos dar conta. Mas o Senhor quer que a gente dê conta. Sabe por quê? Porque Ele está avisando. E quando Ele está avisando, Ele está falando, se prepara. Quando tem aviso é para se preparar. Você já viu quando você está numa rodovia? E aí, lá na frente eles estão arrumando. E aí começa a ter aqueles cones coloridos de laranja e branco. E daí começa a ter placa. A tantos metros está em obras. O que é isso? É aviso para você não sofrer acidente. Isso é aviso. Rodovia escorregadia. Aquelas curvas fechadas. Vem, você vê aquela placa da curva fechada. É para quê? É para você não derrapar na curva. E o Senhor está fazendo isso. Olha o cuidado, o amor de Deus conosco, queridos. Ele está nos dando a oportunidade de limpar de qualquer coisinha que ainda exista aqui dentro. Ele está nos dando a oportunidade de passar, de limpar, de curar, de libertar. Ele está nos dando a oportunidade de aprender. Ele está nos dando a oportunidade de nos encher dele. Ele está nos dando a oportunidade de aprender mais a palavra, porque ainda há tempo. Aí vai chegar um dia lá na frente, que você vai ter que derramar sobre a vida de alguém algo que você vai falar, mas eu não conheço essa passagem. O que é um odre? Não sei. Não prestei atenção naquele culto, depois eu não li a palavra. Eu não sei. Nós não seremos desses em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a nossa oração é que estejamos alvos como a neve. Em nome de Jesus, o Senhor está nos preparando para isso, para nós termos capacidade de suportar pressão. Em nome de Jesus. Eu queria pedir para a equipe de louvor ir vindo para cá. O Senhor, Ele quer nos dar capacidade, elasticidade. O Senhor, Ele está nos dando estrutura, altura, discernimento. O Senhor está nos alargando para caber tudo que Ele precisa colocar dentro. O Senhor está fazendo isso conosco nesses últimos dias. E a palavra diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. E nós temos ouvidos, nós temos olhos, nós temos um coração voltado para o Senhor. Eu queria que apagasse as luzes. Nós vamos louvar o Senhor com essa canção. Nós vamos cantar ela uma vez inteira. E eu queria que nesse momento, dentro dessa palavra que o Senhor veio trazendo, e você sabe que você é um odre, não é uma opção, você sabe que você é um odre. E você sabe que a responsabilidade sobre as vasilhas, sobre as talhas, sobre o odre, ela é nossa. A responsabilidade da estrutura é nossa. A responsabilidade do vinho, do azeite, do leite, da água, vai ser de Deus. E com essa nós não precisamos nos preocupar, embora a gente esteja orando e pedindo para o Senhor em todo o tempo. Sim, nós vamos continuar pedindo, mas a responsabilidade do momento que vai descer é dele, não é nossa.
Mas existe uma responsabilidade que é nossa e existem avisos. Existe um pisca nessa estrada que está piscando. Existe um monte de sinal de alerta. Existem placas sendo colocadas. E nessa noite, o Espírito Santo já começou a falar com você, mas Ele vai continuar falando. Queria que você fosse colocando a sua vida diante do Senhor nessa noite. Nesse momento de reflexão. Santo, 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 santo. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no seu rosto. Fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quero meu vaso, eu quero meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quero meu vaso, eu quero meu vaso aos seus pés do meu amado. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no seu rosto. Fui perdoada logo que te vi. Todos os meus, Jesus. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. Aos seus pés, Jesus. Nós entregamos as nossas vidas, Pai. Queremos colocar diante do Senhor. Queridos, eu sei que o Espírito Santo está aí falando com você. Você está no seu lugar. Eu não quero te chamar para vir aqui na frente. Mas se o Senhor tem mostrado aquilo que você precisa fazer para ser um odre novo, eu queria que você se ajoelhasse aí no seu lugar. Talvez o Senhor veio mostrando que você precisa morrer, que nós estamos às vezes muito vivos,
muito vivos para nós, muito vivos para as nossas vontades. Então nessa noite, Pai, nós queremos declarar que a Sua presença, a Sua glória vale mais do que a nossa carne, Senhor, do que a nossa vontade. E que nós queremos sim, Jesus, morrer para nós, mas até para isso nós precisamos de Ti. Até para tomar essa decisão, até para conseguirmos, Deus, com disciplina, manter essa morte todos os dias. Porque às vezes nós tomamos atitude num dia, Senhor, e no outro dia algo brota ali de novo, Senhor, que está difícil de matar. Mas nós queremos pedir, Espírito Santo do Senhor, que passeia neste lugar. Espírito Santo do Senhor, que visita cada casa que está conosco, Pai. Cada família conectada. Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que convence. Espírito Santo nos ajuda a manter essa morte diária até que venha o Senhor. Mas talvez já tenhamos morrido para nós, e talvez ainda exista um resquício dessa carne que cheira mal, um resquício dessa carne, porque esse odre ainda não está limpo, algo que está apodrecendo quando abrimos a nossa boca para falar do Senhor, algo que ainda faz com que as nossas atitudes não sejam plenamente aceitas, nem pelo Senhor, nem pela sociedade que nos vê. Oh, Espírito Santo, nesse momento passeia entre nós. Passeia, Espírito Santo, e limpa todo o resquício de podridão. Pai, em nosso meio queremos ser um odre novo, estarmos preparados, Senhor, para o Seu derramar, Jesus. Espírito Santo, talvez estejamos naquele tempo, Pai, pendurados ali naquela fumaça. Deus, talvez esteja tão difícil suportar esse tempo. Um tempo de espera, de preparação. Um tempo, Senhor, em que às vezes não estamos ouvindo os profetas, não estamos entendendo, nem estamos Te ouvindo direito. Sentimos medo. Achamos, Senhor, que está tão difícil esperar. Achamos, Senhor, às vezes que não vai chegar. Temos vontade de desistir, Senhor. Nessa noite, Espírito Santo, traga um refrigério para aqueles que estão na fumaça, Senhor. Porque onde há fumaça, há fogo. Onde há fumaça, há fogo, há fogo, há fogo, há fogo. E o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor passeia em nosso meio. Passeia em nosso meio, Deus. Passeia em nosso meio. Toca as nossas vidas. Nós entregamos e derramamos tudo na Tua presença. Aquela mulher derramou tudo que ela tinha de mais precioso. Talvez hoje nós estejamos derramando diante do Senhor porcaria, Senhor. Restos de carne, de podridão. Talvez seja o que nós estejamos aqui derramando diante do Senhor. Mas é às vezes aquilo que tem nos afastado dos Seus pés e da Sua presença. Nós queremos declarar, Senhor, não importa o preço. Não importa o preço, Senhor. Não importa o preço, Senhor. Não importa o preço, Senhor. A Sua presença vale mais, Senhor. Oh, a Sua presença vale mais, Senhor. Declaramos nessa noite, não importa o preço, a Sua presença vale mais, Senhor. E não importa o preço do perfume derramado, a Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, Não importa, Jesus. a Tua presença vale mais. Não importa, Jesus. Tua presença vale mais. Não importa, Jesus.
e não importa o preço. Vai se levantando no seu lugar. Vamos declarar isso. A tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado. A tua presença vale mais. Vale mais, Senhor. Vale mais que toda vontade da nossa carne. Vale mais, Senhor. Vale mais, Senhor, do que tudo aquilo que tem estado escondido nesse odre. Vale, Senhor, a sua presença, Senhor. E não importa o preço do perfume derramado. A tua presença vale mais. Tua presença. Tua presença vale mais. Declare. Muito mais. E não importa o preço do perfume derramado. A tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos teus pés. Aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos teus pés. Aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos teus pés. Aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos seus pés. Aos pés do meu amado. Colocamos diante do Senhor, Pai. Nós sabemos, Deus, que até para termos uma estrutura fortalecida, embora dependa de nós, nós dependemos de Ti. Termos uma estrutura fortalecida, odres novos, vasilhas suficientes, talhas de água, depende de nós, mas nós sabemos que nós dependemos de Ti. Queria que você declarasse assim: eu sei, Senhor, que ter essa estrutura depende de mim, mas eu dependo do Senhor. Nós dependemos dEle para tudo. Dependemos dEle para tudo, Jesus. Nós declaramos a nossa total dependência de Ti. Declaramos famílias dependentes de Ti. Não queremos andar de forma independente, Senhor, mas queremos andar de forma totalmente dependente do Senhor. Ouvidos dependentes do Senhor, olhos dependentes do Senhor, uma boca dependente do Senhor, corações dependentes do Senhor. Quero, Pai, em nome de Jesus, declarar famílias livres de toda a carne, em nome de Jesus. Quero declarar vidas livres de toda a carne, em nome de Jesus. Eu quero declarar limpos, odres novos, limpos, preparados para suportar toda e qualquer pressão, porque muitas são as pressões, Senhor, que nós já suportamos. Mas eu quero declarar em nome de Jesus estruturas ainda mais fortes. Você pode levantar suas mãos. Eu quero declarar famílias ainda mais fortes, não famílias derrubadas, não famílias destruídas, famílias fortes, casas cheias do Senhor, famílias com fundamentos, famílias com princípios, famílias que cumprem princípios e recebem promessas, famílias usadas no avivamento, famílias que aguentam a pressão, famílias que aguentam as investidas do diabo, famílias que cumprem os planos do Senhor, famílias levantadas
pelo Senhor nessa cidade, famílias levantadas pelo Senhor nesse estado, famílias levantadas pelo Senhor nessa nação. E que venha o avivamento quando estivermos preparados pelo Senhor, quando estivermos preparados, estruturas preparadas, e que o Senhor possa confiar na sua noiva, que o Senhor possa confiar em nós, Senhor, para descer sobre nós, Jesus, a sua glória, Jesus. Nós sabemos que não merecemos, Jesus. Nós não merecemos ser usados por Ti. Nós não merecemos nada que o Senhor fez. Nós não merecemos o Seu sacrifício. Nós não merecemos o Seu amor. Mas nós estamos aqui declarando: Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Porque nós somos os trabalhadores da última hora. Nós sabemos que a colheita será grande, mas nós somos os ceifeiros e nós estamos aqui. E nós vamos declarar: nenhum de nós vai se perder nessa colheita. Nenhum de nós vai se perder nesse tempo. A nossa família não será perdida. Os ministérios não serão perdidos. Essa igreja não será perdida. Líderes não serão perdidos. Eu quero declarar no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, o Senhor me leva a orar. Oh, Pai, contra as investidas do diabo, contra as nossas mentes, contra as nossas casas, os nossos corações. Em nome de Jesus eu quero declarar cancelada e anulada toda ação daquele que também está nos escutando e que amanhã vai tentar nos pressionar para tomarmos as decisões erradas. Eu quero declarar mentes cativas somente ao Senhor. Eu quero declarar corações cativos somente ao Senhor, para termos uma manutenção desse odre limpo, novo e preparado, até o dia que o Senhor tiver que entregar e descer o seu avivamento nessa terra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele toda exaltação, por todo sempre, por todo sempre. Queridos, o diabo é especialista em contar mentiras. E eu vou te falar uma coisa: tem muita gente que é especialista em ouvir, mas nós não seremos esses em nome de Jesus. O diabo é especialista em destruir famílias, mas nós não seremos destruídos em nome de Jesus. Mas nós precisamos fazer uma manutenção disso que nós vivemos nos cultos, que nós vivemos nos momentos de ajuntamento. E isso depende de nós nas nossas casas. Nós não vamos dar conta sozinhos. Nós não vamos dar conta sozinhos. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos orar, repita comigo: orar, jejuar, adorar, agir. Os 4 são muito importantes: orar, jejuar, adorar, agir. Encontrou algo errado? Ora, pede ajuda, jejua, age. Encontrou mais um resquíciozinho de carne? Ora, adora, age, age, age. Não deixa crescer essa podridão dentro de você. Nós não deixaremos. O diabo vai querer colocar, mas nós não deixaremos no nome de Jesus, porque nós estamos com aquele que vence no final. E a palavra diz que tudo podemos naquele que nos fortalece. Em nome de Jesus, você está sendo fortalecido pelo poder do Espírito Santo. Não é de homens, não é de ninguém. Ninguém tem o poder para fazer, mas o Senhor tem. E você está recebendo uma unção de fortalecimento, uma unção de odres novos, uma unção de suportar pressão, uma unção de ânimo, uma unção de quem não desanima, uma unção de quem não desiste, uma unção de quem não vai ficar no meio do caminho. Não vai, não vai. Nós vamos subir até o último degrau e estaremos com Cristo até o fim. Porque a sua palavra diz
que é quem for fiel até o fim, que vai herdar a coroa da vida. E nós receberemos no nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Aleluia! Nós cremos nisso, Jesus. Nós cremos nisso, Jesus. Oh! Cremos nisso, Jesus. Aleluia! Aleluia! Nós precisamos crer na palavra do Senhor. Crer na palavra do Senhor. Sabe, queridos, enquanto eu ministrava aqui agora, me veio à mente aquela mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher do fluxo de sangue. A gente já pregou tanto sobre ela. Talvez tantos ali falavam: sai daqui, mulher, você está fedendo. Sai daqui, sua imunda. O que você está aqui incomodando? E ela lá, se espreitando no meio de todo mundo. Porque ela acreditou numa palavra. Ela falava assim: se eu ao menos tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Nós precisamos acreditar naquilo que nós recebemos dos céus. E quando o diabo trouxer na sua mente uma dúvida, você vai falar: sai daqui em nome de Jesus, diabo. Porque é você que traz dúvidas e mentiras. O meu Deus traz verdades, no nome de Jesus. E se eu continuar me limpando, eu vou receber a coroa da vida. E você vai acreditar nessa palavra. Como aquela mulher do fluxo de sangue falava: se eu pelo menos tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. E nós estaremos com Cristo até o fim. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Prontos para o avivamento do Senhor? Aleluia. Aleluia. Eu fico pensando como seria bom se nós pudéssemos morar dentro da igreja, né? A gente ia ficar pronto o tempo todo, né? A gente ia ficar pronto o tempo todo. Às vezes nós ouvimos pregadores e eles comentando sobre períodos de jejum, períodos que eles se separam. E a gente às vezes também vai para alguns retiros e a gente vive aquele momento, a gente fica tão cheio do Senhor, né? Mas sabe, queridos, esse é o desafio. Seria muito fácil para nós entrar por aquela porta ou ir para algum retiro e morar lá até o dia que Jesus voltar, né? A gente não ia se afligir, não ia se irritar, não ia ter que trabalhar, não ia ter que arrumar a casa, às vezes fazer a comida, lá, lavar, passar, arrumar, né? Brigar com o filho que está na hora de ir para a escola, está atrasado. Ia ser muito fácil. O Senhor quer odres novos, porque nós precisamos ter capacidade para suportar pressão. Lá fora é pressão, mas o Senhor está nos renovando para suportar pressão. Amém? Fortalecidos no Senhor para suportar toda e qualquer pressão, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Senhor Jesus, te agradeço por esse momento, Senhor, por como o Senhor está falando conosco, nos entregando algo tão precioso, Pai, nesses dias. O Senhor tem falado a cada culto conosco, nos mostrando, nos preparando com o que está por vir. E nós cremos, Jesus, estamos entrando nessa estação. Queremos estar vestidos adequadamente, queremos estar preparados para tudo aquilo, Pai, que nós vamos receber do céu. E para tudo aquilo também, Pai, que o inferno vai tentar nos afligir. Nós queremos estar preparados por Ti, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, vou entregar alguns recados. Aleluia. Essa semana, bom, aqui ao final do culto nós sempre temos tido, né, líderes que estão sempre aqui na escala orando. Aquele que precisar de uma oração, vem aqui à frente para receber oração, amém? Tem sido bênção. E quarta-feira nós temos a tarde das mulheres, né? A tarde das leoas, aquelas que puderem vir às 15 horas. Na quinta-feira temos um culto abençoado ao Senhor. Todos os cultos são abençoados ao Senhor, né? Nunca é mais um culto, é sempre o culto ao nosso Deus, né? No sábado também tem a rede de jovens às 19 horas. Tem sido uma bênção em nome de Jesus, amém? Domingo EBD, não faltem. Nós precisamos comer a palavra do Senhor. Precisamos aprender mais e mais do Senhor. E à noite, em nome de Jesus, um culto de celebração, um culto da família, um culto ao nosso Deus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé para nós encerrarmos? Dá vontade de ficar aqui, mas nós vamos embora. Amém? Nós vamos lá fora suportar a pressão. Daqui a pouquinho nós voltamos, amém? Senhor Jesus, nós te amamos, Jesus. Adoramos o teu nome, Jesus. Tu és tudo para nós, Pai. Tu és tudo para nós. Tu és precioso, Jesus.
Entregamos diante do Senhor as nossas vidas. Eu quero abençoar cada vida que está aqui, cada família aqui representada, Senhor. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor livre de todo mal. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor cuide de cada pessoa, cada família aqui representada. Que eles vão na paz do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus abençoe. Vai na paz do Senhor.